Meu nome é Jeremy Wade. Pescador, biólogo e detetive de água doce. Viajo pelo mundo para descobrir os monstros de rio por trás de ataques misteriosos e sangrentos. Para cada caso que resolvo, outro aflora a superfície. Na fronteira canadense, há um lago vasto e sinistro que esconde uma história obscura. Para os nativos americanos, é um local antigo e sagrado. Mas recentemente, algo emergiu de suas profundezas sombrias para atacar nadadores. Elas são extremamente velozes, muito agressivas e muito difíceis de matar. E querem o seu sangue. O que há por trás dessa investigação tenebrosa de sanguessugas primitivas? Vou me aventurar numa árdua missão. Para combater o mais antigo monstro de rio que já encontrei e revelar a verdadeira identidade dos vampiros das profundezas. O mito do vampiro exerce um fascínio terrível sobre nossa imaginação. Arcaico, eterno, sempre se alimentando do sangue de suas vítimas humanas. Eu achava que a América Latina abrigasse o único vertebrado capaz de beber sangue humano, o morcego vampiro. Mas descobri que um bagre igualmente sedento de sangue e que possui hábitos terríveis também vivia ali, o candiru. Este peixe está pingando sangue, mas o sangue não é dele, é da vítima de quem ele se alimentava. Este peixe vampiro é um verdadeiro pesadelo. Agora, soube que pode haver outro vampiro aquático atacando humanos. Bem maior e mais sedento de sangue que o candiru. Dessa vez não na América do Sul, mas do Norte. Num vasto corpo d'água na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. O Lago Champlain, onde uma criatura similar a um vampiro está atacando nadadores. Uma história cita um homem que tentou cruzar os 10 quilômetros do lago. No meio do lago, algo se prendeu à sua perna. Ele continuou afundando enquanto lutava para se libertar. Quando finalmente escapou, ficou com uma estranha marca circular causada pela mordida de uma sanguessuga. Vim até o lago descobrir se essas histórias de ataque são verdadeiras. Apenas algumas horas de sobrevoo podem nos revelar muito mais do que vários dias no solo. O ar revela a configuração do terreno, ou nesse caso, a configuração da água. Já ouvi relatos de lúcios enormes e esturjões de 3 metros, mas o melhor jeito de identificar um responsável é lançando uma linha na água. A questão é, por onde começar? Este vasto lago tem 200 quilômetros de comprimento e em certos locais atinge 120 metros de profundidade. Durante a última era glacial, ele servia como entrada do Oceano Atlântico e todo tipo de criatura era livre para ir e vir. Focas, morsas e algumas baleias. E sabe-se lá mais o quê. Os nativos americanos pescam nesse lago escuro desde a última era do gelo até hoje. Para uma tribo chamada Abenaki, ou povo do alvorecer, ele é sagrado. Lar de poderosos espíritos subaquáticos. A tradição exige que eles façam oferendas de fumaça de tabaco para acalmar os espíritos antes de entrar nas águas sempre traiçoeiras do lago. Quando os europeus chegaram, o modo de vida dos Abenakis mudou absurdamente. Mas parte de sua competência pesqueira sobreviveu. Roger Long Touchia, chefe da tribo Elno, me mostra ferramentas que o ajudaram a pegar peixes do lago há séculos.
Parecem apetrechos de pesca. O que vem a ser isso aqui? Uma goiva feita de osso. Colocamos a isca aqui em cima, o peixe engole e quando você puxa, ela fica presa dentro dele. Aí é só puxar. É uma espécie de predecessor do anzol. É uma versão mais simples do anzol. Nós temos anzóis de osso de peixe. Eles são bem comuns aqui no Nordeste. Não são tão fortes quanto a goiva, porque podem se partir. Temos lanças de pesca feitas com osso de alce. Ela pode ser envolvida com cordame e depois recoberta com casca de pinheiro, para ficar à prova d'água. Hoje, poucos Abenakis usam a tralha tradicional, mas ainda confiam na sabedoria tradicional transmitida há milênios. Espero que esse conhecimento me ajude a pegar essa misteriosa sanguessuga. Veja só, este lago. Iria levar muito tempo para achar algum tipo de alvo. A menos que se saiba onde estão. Por exemplo, quando desovam nos rios. Segundo se diz por aí, tem tanto peixe que dá quase para andar em cima deles. Embora seja uma grande massa de água e os peixes do momento estejam, bom, sabe, espalhados, se soubermos a época e os locais certos, podemos ir até onde eles poderão ser encontrados. Sabemos que o povo Abenaki descobriu há muito tempo que, em determinadas épocas do ano, certas criaturas chegam bem perto da beira do lago. Elas chegam a entrar em alguns rios e riachos que o abastecem. Elas fazem isso para procriar. Acontece que estou aqui na época certa. Agora só preciso identificar bem esses locais. Parte do leito rochoso do lago tem bilhões de anos. Há algo muito estranho e ancestral sobre esse lugar. Roger me disse que alguns dos peixes predatórios daqui também são muito antigos. Um deles, que alguns nativos americanos chamam de chazaru, reúne-se às vezes nos baixios para procriar. Será um desafio atrair sua atenção. Peguei. Achei que fosse uma mordida, mas na verdade o anzol ficou preso na blindagem dessa criatura. Não está adiantando. Tento me lembrar da última vez que pesquei vendo tantos peixes diante de mim, mas a falta de interesse deles é frustrante. Às vezes, quando conseguimos jogar a isca bem na frente deles, isso gera uma ação reflexa. É isso aí. Peguei um. Bom, eu espero que o anzol não se solte. O peixe que alguns nativos americanos chamam de chazaru, eu conheço por outro nome. O nome dele é boca de jacaré. É um peixe muito primitivo. Essa blindagem provavelmente o protegia dos pterodáctilos daquela época. E os dentes são muito pontudos e afiados. Os Abenakis usavam esses dentes para fazer tatuagens. Portanto, são capazes de tirar sangue. Mas não vejo como esse focinho alongado possa ter feito a mordida circular descrita pelo nadador. Se eu quiser encontrar o culpado, tenho de vistoriar outros locais de reprodução ao longo da beira do lago. O lago situa-se entre duas cordilheiras que funcionam como um túnel de vento. Rajadas de 95 km por hora podem transformar essas águas calmas em ondas de 2 metros. Ainda bem que a minha caçada está restrita às margens, por enquanto. Estamos nos baixios, que só têm alguns centímetros de profundidade. As condições não são ideais, mas pelo menos dificultam que os peixes nos vejam. Então, vamos examinar bem devagar para ver se observamos algum movimento na água.
Mesmo em águas claras e rasas, é incrível como eles conseguem se esconder. Será que uma isca bem posicionada fará um predador que gosta de sangue deixar seu esconderijo? Vamos lá. Está no junco. Num vasto lago que se estende pela fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, eu caço um vampiro aquático que ataca nadadores. Tento fazer o que sei fazer melhor, capturar um suspeito em potencial usando linha. Oi! Isso. É um amiacalva. Vi só uma forma escura, uma linha branca horizontal. Olha só quantos dentes ele tem. É bem colorido, muito colorido. Dizem que esta cor verde serve para atrair as fêmeas na época do acasalamento. Eu estou usando isso porque mesmo com as minhas luvas, os dentes podem perfurá-las. É parecido com o cabeça de cobra, a cabeça, os dentes e o ocelo na cauda. O amiacalva é parente do boca de jacaré e é o único sobrevivente de uma antiga família de peixes que evoluiu por volta de 100 milhões de anos atrás. Esse lago, de fato, parece um santuário para alguns dos peixes mais antigos do planeta. Sua bexiga natatória pode funcionar como um pulmão, permitindo que sobrevivam fora d'água durante várias horas. Suas maxilas impressionantes podem se fechar como um torno, extraindo sangue facilmente. Mas nada disso revela o culpado que estou procurando. Ele não tem as maxilas de uma sanguessuga. Na verdade, parece que esse peixe foi vítima de um ataque. Eu vou apoiar o peixe ligeiramente. Atrás de sua nadadeira peitoral há uma marca circular vermelha. Alguma criatura tentou alguma coisa contra este peixe. Prendeu-se a ele e o feriu, o que confirma algumas das histórias que ouvi. Será que o vampiro misterioso está deixando o mesmo ferimento circular nos peixes e em humanos? É incrível ver que até um peixe resistente e agressivo como o amiacalva não está imune. Concluo que a sanguessuga que persigo é ainda mais agressiva e possante. Mas onde ela se esconde? Grandes predadores às vezes fazem emboscada na beira da água corrente. É hora de caçar nos locais onde as correntes são fortes. O que costumamos considerar uma massa de água delimitada, na verdade, é bem mais complexo do que isso. Há algumas centenas desses cursos d'água abastecendo o lago, e daqui parecem tentáculos líquidos estendendo-se mata adentro. Mais de 20 mil quilômetros quadrados de florestas e montanhas circundantes drenam esses rios e riachos, tornando sua vazão altamente volátil. No litoral oeste, achei um rio que tem águas profundas e revoltas e muitos redemoinhos onde predadores fazem suas emboscadas. Troquei minha isca, que tinha a aparência de um inseto, por outra similar a um peixe, para atrair grandes caçadores. Os predadores aqui não ficam à toa. Tem alguma coisa parecida com uma carpa ali adiante. Só foi preciso isso aqui. Que interessante. Boca do tipo ventosa. Combina com o ferimento do peixe, mas parece borracha. Não tem dentes. Não sei como este peixe poderia causar aquela ferida vermelha no amiacalva usando apenas a sucção. É um Moxostoma carinatum. O tom vermelho é bem óbvio, assim como a boca sugadora. Ele sumiu, voltou para o rio. Que peixe. Para mim, deve ser um herbívoro, um vegetariano, com boca sugadora e sem dentes. Então, por que será que ele foi atrás de
Algo que imitava um peixe veloz de 15 centímetros de comprimento. Há alguma coisa acontecendo neste rio que eu preciso entender melhor. Nas minhas viagens, encontrei peixes vegetarianos que se transformaram em carnívoros. O pacu amazonense. Quando ele foi parar em Papua, na Nova Guiné, ele desmatou os rios e se transformou num carnívoro voraz, aterrorizando os pescadores locais. Será que o equilíbrio do lago Champlain também foi afetado a ponto de mudar o comportamento de um peixe, fazendo-o atacar outros peixes e humanos? Só vou saber quando capturá-lo. Então, preciso continuar eliminando os suspeitos da lista. Olha só que belo peixe. É uma carpa. É uma entre as mais de 80 espécies do lago, o que dificulta a minha busca pelo vampiro das profundezas. Ir para águas mais profundas, onde ocorreu o ataque ao nadador, parece a opção mais óbvia. Mas será bem mais difícil caçar suspeitos ali. Tenho de intensificar minha ação. Estou usando 3 iscas agora. 2 iscas prateadas tipo spoon, dispostas neste downrigger. Uma chumbada de 3,5 kg, a linha presa nela e a isca posicionada a 9 ou 12 metros atrás. Tenho também uma isca de superfície colocada neste outrigger. Estamos indo a 3 km por hora e agora é um jogo de espera. Esperar que uma das varas se mova. Eu não sei onde o predador está se escondendo. Esse conjunto de linhas me permite pescar na camada aquecida da superfície, bem como nas profundezas frias e escuras. Peguei. Vamos lá. O que descobri aqui revela um ataque numa escala inteiramente nova. Olha só. Peguei. Minha busca por um vampiro aquático sanguessuga me levou ao coração de um antigo lago na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Já consigo ver o peixe. Será essa a criatura que está atacando os nadadores? Aqui está. É o primeiro que pego na parte principal do lago. Um predador dentado. Belo padrão. É uma truta de lago. A truta marrom e a truta arco-íris são pescadas em águas rasas, mas esta é uma espécie de profundidade, é bem fria ao toque. É a primeira vez que eu pego uma. É um peixe muito bonito, bem marcado. Ei, o que tem aqui? Esse peixe exibe algumas marcas. Parece ser outra vítima do misterioso atacante. Alguma coisa o atacou. É bem similar à marca que vi no Amia Calva e no mesmo local. Preciso jogar a isca de novo para saber a amplitude desses ataques. Este também tem algo atrás da nadadeira peitoral. Encontro uma vítima após outra. Perto do meu dedo aqui, há uma marca. Parece que esses caçadores acabaram sendo caçados. Peguei 4 peixes hoje e todos têm essas marcas estranhas. É um recorde de 100%, seja o que for que tenha atacado os peixes. O problema é que quem deixa marcas como essas é a lula gigante ou cachalotes, mas como isso seria possível no lago de água doce? Embora antes o lago estivesse ligado ao mar, a ideia de uma lula gigante aqui não me convence. O que mais poderia ser responsável por essas marcas distintas? Ainda não sei. Mas uma coisa eu sei. O que quer que esteja por trás dos ataques contra os peixes também deve ser responsável pelos ataques a humanos. Por fim, tive a oportunidade de descobrir a verdade. Um nadador de longa distância, chamado Christopher Swain, nos contou a história do seu ataque. Ele me levou ao local onde ficou cara a cara com a criatura primitiva das profundezas. Você poderia me contar exatamente o que aconteceu? Eu estava no meio de uma travessia de 190 quilômetros, a extensão do lago. Na maioria dos dias, correu tudo bem, sem nenhum problema. Era só a rotina.
Naquele dia, eu já estava nadando há mais ou menos 2 ou 3 horas. A primeira sensação foi a mesma que temos quando um celular vibra no bolso. E depois eu achei que eu ia ficar preso em alguma coisa, algum tipo de planta. Mas que planta ficaria presa a ele se a profundidade era de 30 metros? Bom, então eu tentei tirar o que estava na minha perna e foi aí que eu toquei num ser vivo que estava preso em mim. Ele era um pouco mais grosso do que o meu pulso e ele se movia desse jeito assim. E foi uma loucura, eu meio que surtei, porque o que eu vi quando eu olhei na água foi uma coisa parecida com uma serpente. Eu tentei agarrar ela de novo, mas aí ela escorregou da minha mão. E aquela criatura que estava agarrada à sua perna, o que era? Bom, parecia que era uma lampreia de 1,20 m de comprimento. As lampreias são sobreviventes ancestrais. Como vampiros aquáticos, os adultos são parasitas que se prendem a outros peixes para se alimentar no oceano, mas buscam a água doce para desovar. Sua boca possui um possante disco de sucção revestido com fileiras de dentes super afiados. No centro fica a arma suprema, a língua, similar a um pistão, com placas ásperas que perfuram o hospedeiro. Uma vez fixa, ela pode se alimentar durante horas, dias ou mesmo semanas, engordando com o sangue de sua presa. Bom, eu consegui tirá-la, mas logo em seguida ela voltou a se prender. Ela não queria ser removida. E finalmente eu consegui segurar ela e joguei ela bem longe. E aí eu me lembro de ver uma coisa se agitando como se fosse uma cobra e caindo. Você acha que, de alguma forma, ela afetou sua reação racional? Olha, eu já encarei tempestades com raios, nadei no meio do lixo nuclear, fui atropelado por barcos. Mas isso foi o que mais me impressionou. Elas são extremamente rápidas e muito agressivas. É difícil de lidar com elas, ou até mesmo de matá-las. Elas querem o seu sangue e os seus nutrientes. Estou atrás de um vampiro aquático terrível. Impossível de fisgar. Então, como poderei capturá-lo? Será que o único jeito seria me oferecendo como isca? Estou caçando um vampiro sanguessuga que emerge das profundezas de um vasto lago na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Ai, meu Deus, o que é isso? As lampreias costumam se fixar a peixes maiores no oceano para se alimentar. Mas recentemente, parece que também começaram a atacar nadadores que ousaram se aventurar nas águas mais profundas do lago. Mas o que são exatamente e por que estão atacando humanos? Espero que uma mulher tenha a resposta. A doutora Ella Mazda tornou-se especialista nessas sanguessugas resistentes que são comumente confundidas com enguias. Mas esse é, sem dúvida, o monstro de rio mais ancestral que já tentei capturar. Se pusermos as duas lado a lado, as diferenças ficam mais óbvias. Este é um vertebrado verdadeiro. Este é um protovertebrado. Está no processo de se tornar um vertebrado. Não possui espinha óssea, não tem osso no corpo. Essa espécie é tão primitiva que não tem uma maxila verdadeira, nem mandíbula inferior. Não consegue morder. Enquanto uma enguia tem uma maxila verdadeira e pode morder. Ele é um peixe, mas bem do início da linhagem dos peixes. Cerca de 300 milhões de anos de evolução separam esses dois animais. Na verdade, temos mais em comum com a enguia do que a enguia tem com a lampreia. A predação envolve esta estrutura na frente aqui, certo? Certo, mas isso engana você porque você pensa: uau, todos esses dentes são dentes, mas não como imaginamos, não servem para morder, servem para agarrar. É como ter luvas capazes de agarrar algo escorregadio. O que causa maior dano está dentro da boca. Ela tem uma língua similar à da enguia, só que ela é coberta de dentes afiados. Essa língua atua como pistão. Essa língua sai e escava um buraco no peixe. A lampreia não morde. Após fazer um buraco no peixe, ela usa sucção para extrair os fluidos corpóreos. Então ela extrai o sangue através do buraco que ela fez. Eu tenho fisgado
peixes aqui no lago e eles têm lesões que são bem características. Eu nunca me deparei com essa situação. Certo. O que exatamente está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que há um desequilíbrio entre o número de lampreias e o número de peixes dos quais elas se alimentam. Acredita-se que os canais artificiais que conectam o lago ao oceano abriram as comportas para as lampreias. O ambiente que encontraram era perfeito. E elas deixaram de voltar para o mar. Com o aumento da sua população, aumentaram os ataques contra peixes. E depois, nadadores. Ouvi várias histórias, mas até agora a lampreia conseguiu fugir de mim. A doutora Mazda me pôs em contato com uma equipe do Departamento de Pesca e Vida Selvagem para tentar capturar um exemplar. Corpos semelhantes a serpentes numa armadilha construída para erradicá-las. Agora chegou o momento. Ficarei cara a cara com um vampiro vivo. É uma sensação estranha, muito estranha mesmo. Há uma sucção, mas não é só isso que eu estou sentindo. Essa realmente se fixou. Quando uma delas se prende a nós, nós queremos nos ver livres dela. Quem está nadando precisa dos membros para se manter à tona, para ir em frente. Então, o que é que eu devo fazer? Elas estão presas a mim. Eu devo continuar nadando com outras mais aderindo a mim ou paro de nadar e tento removê-las? Falar é fácil. Vamos. É difícil removê-las, é difícil. Muito difícil retirá-las. Não sei se ficou uma marca. Espero que não haja um grande buraco vermelho. Dá um pouco dolorido. Elas parecem vampiros aquáticos. É uma experiência que eu não quero repetir. Já vi e senti-o bastante. Pegar uma lampreia na armadilha de alguém não condiz com a minha ideia de capturar um monstro de rio. Preciso enfrentar essa criatura à minha maneira. Para isso, tenho que viajar 4.000 quilômetros até o noroeste do Pacífico, onde as lampreias são pegas através de uma técnica tradicional, mas perigosa. Este é o Pacífico e aqui vive uma outra espécie de lampreia. Eu soube que é maior que as que eu vi até agora e que também tem mais dentes. O nome científico significa lampreia de 3 presas. E são encontradas do México até o Alasca, em torno do Círculo do Pacífico até na Rússia e no Japão. Essa é a época de reprodução e elas vêm para os rios. O rio Colômbia funciona como uma estrada para os salmões, esturjões e lampreias que percorrem centenas de quilômetros rio adentro para desovar. Há muitos obstáculos pelo caminho na jornada rio acima. O primeiro é a represa de Bonneville, onde uma janela para uma escada para peixes me dá uma ideia do que enfrentarei. Aqui estão elas, são lampreias do Pacífico, bem maiores do que as que eu vi até agora. Vejam os dentes. Parecem maiores e bem terríveis. Veja só a quantidade. Há uma invasão em massa de vampiros subaquáticos. Mas apesar dessa aparência horrível, sua chegada aqui é celebrada. Enquanto a lampreia é desprezada e temida no leste, a lampreia do Pacífico é praticamente reverenciada no noroeste. Gerações atrás, os nativos americanos contavam com essas criaturas como uma importante colheita sazonal. Com o passar dos anos, eles viram muitos de seus costumes desaparecerem. Mas aqui, na Casa de Tábuas das tribos confederadas de Grand Ronde, algumas tradições antigas ainda sobrevivem. Greg Archuleta captura e cozinha lampreias usando métodos tradicionais. Ela tem osso, tem cartilagem, e isso tudo precisa ser removido. Parece uma corda elástica. Se você não tira tudo, fica um sabor meio amargo. Então sobram a pele e a carne, nada mais? Isso. Agora está pronta para ir para o fogo.
Se puderem escolher entre salmão ou lampreia, muitos anciãos nativos optarão sempre pela lampreia. Espero que a carne desse predador primitivo tenha um sabor melhor que sua aparência. Pode provar. Bom, a carne dela me lembra um pouco a carne da cavala, porque ela é muito oleosa e a pele é bastante crocante. Diga, de onde ela vem? Estas vêm das cataratas de Willamette. A minha família vive há muito tempo lá. Já há bastante tempo, nosso povo vive e pesca por lá. As quedas concentram uma das maiores migrações da área. Elas vêm do oceano até as quedas sem nenhum obstáculo, então ainda há uma boa migração. Mas está diminuindo. Agora estão tentando melhorar essa migração. No passado, coletar essa dádiva da natureza era fácil. Lampreias em migração cobriam literalmente as rochas das cataratas. Mas agora estão em declínio. Os coletores precisam encarar o miolo das quedas troantes e arrancá-las de fendas profundas nas rochas e piscinas revoltas. Entrar na toca dessa sanguessuga ancestral, além de perigoso, é aterrador. Forasteiros raramente participam da caçada, mas o Grand Ronde abriu uma exceção. Espero poder compensar essa generosidade com uma boa quantidade de lampreias. Peter Wakeland, membro do Conselho Tribal, e seu filho Tori me levam pelas águas turbulentas do rio Willamette até as cataratas. Os hematomas são muito comuns. Tem muitos rochedos, escorregadios por lá. Quer dizer que nós não enxergamos nada? É difícil mesmo. Vai ter que ir na arte do tato. Com certeza não enxerga nada. Olha, você vai ter que ir tateando. A 240 quilômetros do oceano, estamos na mesma rota migratória dos salmões, esturjões e lampreias. Qualquer peixe que suba o rio Willamette acabará se deparando com isto. Um paredão de 12 metros de altura que se estende por cerca de 500 metros. Fico impressionado com o desafio que se oferece aos peixes e a nós. Em volume de água, estas são as maiores cataratas dos Estados Unidos, logo depois de Niágara. E dá para entender por que provoca uma pausa na migração dos peixes. É por isso que as pessoas vêm para cá há milênios. E é nessas águas que eu vou ter que entrar. No noroeste do Pacífico, estou prestes a me lançar nas águas agitadas das cataratas de Willamette, atrás da lampreia sanguessuga. Nós vamos caminhar por esses rochedos, chegar até a face da rocha. E aí, então, checar todas as fendas. Trabalharei às cegas, só dispondo de luvas de algodão para ajudar a pegar esses vampiros escorregadios parecidos com serpente. Peter tenta me proteger da forte correnteza que puxa nossas pernas sob a água. Qualquer um poderia ser sugado e morrer afogado. Não encontrei nada. O som é ensurdecedor. Mal consigo ouvir as instruções do Peter. Estou louco para pôr as mãos numa lampreia, mas não estou achando nada. Tá muito difícil aqui. Não vamos encontrar nada. Mais acima, há uma parte da rocha onde as lampreias se reúnem logo abaixo das quedas mais altas. Mas os riscos são bem maiores. Acho que não temos escolha. Vamos ter que enfrentar as cataratas. O basalto escorregadio é letal. Se eu escorregar, afundarei na água e sua força me manterá submerso. Eu não seria a primeira pessoa a me afogar aqui. Nós vamos até lá, tentar achar um bom apoio, para a gente não ser levado pela água. Depois usaremos o tato para encontrar as lampreias. Não conseguirá ver nada, o volume da água está bem forte hoje. Cerca de 600 mil metros cúbicos por segundo. O único jeito de retirá-las é segurando por trás da boca.
mas estão numa fenda bem profunda. Muito bem, aqui está. Pela primeira vez, é um peixe que não pode ser pego nem com isca, nem com vara e linha. Eis as 3 presas. Mas um peixe não rende um banquete. Pega isso, pega isso. Assim que domino a técnica, sinto algo me atingir. Dezenas de lampreias estão caindo das cataratas. Os peixes estão nadando através desse buraco, então nós vamos entrar nessas águas mais agitadas. Não dá pra ver nada aqui. Nada. Tem muita água aqui. Por trás das torrentes, as lampreias estão subindo a rocha de 12 metros até o rio acima. É minha última chance de agarrar esses vampiros. Espero pegar pelo menos 30. Peter finalmente diz que já temos o bastante. Embora eu tenha uma nas minhas mãos, a lampreia é uma criatura muito difícil de ser capturada. Para alguns, ela é uma invasora repulsiva, mas para outros, ela é uma dádiva da natureza. Com seu corpo de serpente e hábitos alimentares de vampiro, dá para entender muito bem porque algumas pessoas têm muitos pesadelos com essas lampreias. Um vampiro primitivo que está na Terra há mais tempo que qualquer outro monstro de rio que já encontrei.